Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês nesse nosso webinar sobre a possibilidade, né, e as decisões, as tomadas de decisão de ir, né, de fazer uma faculdade no exterior, que muitas vezes algumas famílias se questionam se não for para as melhores faculdades do mundo, não vale a pena fazer faculdade fora. Então, nosso objetivo aqui dessa nossa conversa hoje é justamente trazer para vocês alguns dos principais pontos que identificamos do porquê considerar uma faculdade no exterior, além de toda a parte acadêmica e, né, reconhecimento acadêmico dessas universidades. Então, a gente vai trazer aqui muito dos porquês estudar fora e mostrar para vocês de que, né, mesmo quando a gente olha faculdades que talvez não sejam as melhores do mundo, mas que existe uma gama muito grande de opções de faculdade de alto nível, mas além disso, tudo que essas faculdades podem proporcionar de desenvolvimento e oportunidades para os jovens. Então, a gente trouxe aqui alguns dos principais pontos de se considerar um projeto como esse. Bem, antes de nós começarmos, né, para quem ainda não conhece a nossa análise de perfil, é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um feedback inicial nosso, com poucas informações, nós conseguimos traçar um diagnóstico do estudante para esse projeto. Eu coloquei aqui no nosso chat o link direto para vocês acessarem também e realizarem essa análise de perfil ao longo da nossa conversa. Também para trazer para vocês alguns dos eventos que vão acontecer nos próximos dias, no dia 15 de fevereiro, depois do Carnaval, vamos falar do programa de preparação, que é o programa desenhado para alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. No dia 20, a gente vai falar sobre faculdade de Business na França. A Audência é uma faculdade que oferece graduação em inglês. Vamos trazer um representante da universidade para falar um pouquinho sobre essa oportunidade. E também no dia 22 de fevereiro, vamos falar de casos reais, né? Alguns alunos que fizeram o processo de candidatura conosco, né, e quais foram as trajetórias desses alunos ao longo do processo com a gente. Como a gente falou, a nossa agenda também está disponível, eu coloquei também no nosso chat aqui o link direto para vocês entrarem e marcarem uma conversa individualizada. É uma oportunidade que a gente dá para os alunos e pais responsáveis também, caso queiram marcar para tirarem dúvidas específicas sobre o projeto do seu filho, da sua filha. Então, um atendimento com um consultor dá daqui para fora durante 30 minutos, também totalmente gratuito. E como falamos, a nossa análise de perfil, que é uma forma rápida, simples de traçarmos o perfil e potencial do estudante para esse projeto, né? Com poucas informações, a gente já consegue dar um diagnóstico inicial, né, dos pontos principais do estudante para o projeto. Então vamos lá, a principal pauta hoje da noite é para falarmos sobre esse grande mito que se existe, né? Se não for nas melhores do mundo, não vale a pena estudar fora. E vamos tentar desmistificar um pouco isso para vocês. Primeiro, um pouco do conceito, né, de estudar fora, o que que isso abrange no desenvolvimento dos jovens e as oportunidades que existem em simplesmente fazer uma faculdade fora. Então, aqui a gente vai traçar esses pontos principais e, ao final, também vou trazer um exemplo de uma história muito inspiradora de um estudante nosso e a jornada que ele teve na faculdade no exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho da daqui para fora, primeiro só para contextualizar quem nós somos. Vamos falar, né, as melhores faculdades, né, e por que considerar essa oportunidade, as oportunidades que existem, inclusive, dentro das universidades de desenvolvimento. E no final a gente vai falar desse exemplo de um aluno nosso. No final da nossa palestra, eu vou abrir para perguntas e respostas de vocês também. Tá? Quem tiver, podem também colocar aqui no chat ao longo da nossa apresentação. Então, primeiramente, para quem ainda não conhece a Daqui para Fora, né? Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Já fazemos isso há 23 anos.
Já foram mais de 3.800 alunos conosco e mais de 800 milhões de reais em bolsas para os nossos estudantes. Já foram enviadas também mais de 30 mil applications. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, uma equipe hoje composta por 60 profissionais, mais de 60 profissionais. E, além disso, daqui para fora, hoje atua não só em faculdades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que ainda são os principais países de interesse dos alunos, mas também atuamos na preparação e orientação para países da Europa continental, faculdades que mapeamos que ofereçam graduação em inglês, na Holanda, na Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Aqui vocês podem ver alguns dos principais resultados dos nossos alunos ao longo desse período, né? E, obviamente, ia ser impossível colocarmos aqui todas as aprovações dos nossos alunos. Nós temos atualmente alunos em centenas de universidades no exterior. Nosso grande objetivo com cada estudante e cada família é que cada um consiga entrar, ser admitido na melhor faculdade possível no exterior e sempre dentro de uma viabilidade financeira da família também, tá? Ah, em termos de, já até para aproveitar aqui o gancho da pergunta, cidadania nesses países, não, você não precisa ter cidadania para estudar nesses países. Se você tiver, principalmente cidadania europeia, uma dupla cidadania, nas faculdades da Europa continental, dependendo da faculdade, você pode ter um benefício financeiro pela cidadania. Mas você pode aplicar normalmente como aluno internacional, sem problema nenhum. Não precisa ter a cidadania, tá? Então, e falando dos resultados mais recentes das nossas últimas duas turmas, de 22 e 23, aqui algumas das principais faculdades americanas que os nossos alunos foram aprovados, tanto nas top 15 quanto top 30 dos Estados Unidos, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das universidades que os nossos alunos foram aprovados, né? Daqui para fora, como vocês viram, trabalha há muitos anos, né? Mais de 20 anos nisso. Todo ano, todo ciclo de candidatura dos nossos alunos, a gente tem conseguido resultados que consideramos aí de alto grau de seletividade no exterior, mas, novamente, o nosso trabalho não tem nenhum vínculo específico com nenhuma faculdade, nenhum convênio já pré-determinado. Então, nosso trabalho com cada estudante é realmente otimizar, maximizar o potencial de cada um, para que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível e também dentro do seu perfil financeiro, pessoal e tudo que foi importante nesse projeto. Então, é um trabalho muito individualizado, onde a gente precisa entender e avaliar as necessidades de cada um. Em termos de oportunidades, né, e já entrando nessa pauta, né, do porquê considerar fazer faculdade fora, a gente preparou aqui algumas das principais pontos, né, quando se considera fazer faculdade fora, né? É claro, como a gente falou, né, fazer faculdade fora não só existem faculdades de excelência acadêmica, né? Quando olhamos os principais rankings mundiais, encontramos uma quantidade considerável de universidades fantásticas no exterior, né? Uma quantidade grande de opções, mas, além disso, existem vários outros pontos e quesitos que precisam ser também considerados na tomada de decisão em fazer faculdade fora. Então, a gente né, selecionou alguns desses pontos. E a gente vai em cada um deles agora. Primeiro, quando a gente olha realmente nível mundial das principais faculdades nos países hoje que nós atuamos, o ranking que nós usamos aqui como referência é o THE, que é o Times of Higher Education. Tá? O THE, todo ano, ele faz essa nova análise de melhores universidades do mundo, e desse ranking, do último ranking do THE, das top 300 do mundo, vocês veem que nos países que nós atuamos hoje, né, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, os países da Europa continental, existe uma quantidade considerável de faculdades entre as 300 melhores do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, nós só temos uma faculdade que está entre as 300 melhores do mundo, de acordo com o THE. Então, já de cara, o que a gente pode ver é a oportunidade que existe de um estudante que está
aqui no Brasil se preparando para entrar em boas faculdades brasileiras, existe uma gama muito maior de faculdades em qualidades mundiais melhores até do que a gente tem aqui no Brasil, mas principalmente quantidade de opções. Então, é muito frequente nós vermos os nossos alunos sendo aprovados em faculdades top 50, top 100, 200 do mundo, o que muitas vezes aqui no Brasil a gente nem teria esse nível de faculdade. Ou até mesmo um aluno que aqui no Brasil não entraria em uma faculdade de alto nível aqui no Brasil, mas consegue entrar em faculdades de alto nível no exterior porque existem mais opções. Simples assim, tá? Ah, e aí, quando a gente olha nas top 1000, né, do mundo, aí esse número aumenta ainda mais, né? Nesses países da Europa a continental, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, e onde nós temos uma quantidade de 8 universidades brasileiras entre as 1000 melhores do mundo. Ou seja, conseguir entrar numa faculdade que academicamente, olhando puramente a questão de ranking, no exterior, o jovem tem umas chances muito maiores do que teria aqui no Brasil, porque existem muito mais opções de faculdades desse nível de qualidade acadêmica lá fora. Então, a proporção de número de faculdades no exterior em relação ao que nós temos aqui no Brasil, de faculdades de alto nível, realmente é muito, muito maior, né? Então, as chances são grandes de você ter a oportunidade de estudar em faculdades de alto nível. Trazendo um pouco da referência, né, dessas faculdades de alto nível e o quanto elas investem, aqui a gente trouxe alguns dados de investimento em pesquisas que algumas faculdades fizeram. Esses dados aqui, os últimos que a gente conseguiu levantar, são de 2022. A Johns Hopkins sozinha investiu 3,18 bilhões de dólares só em pesquisa. A Toronto, 1,4 bilhões e King's College, 345 milhões, todas em dólar, né? Então, aqui vocês veem um investimento gigantesco, né? Oportunidades fantásticas que existem por conta desse tipo de investimento. Além disso, as universidades elas oferecem também muito suporte para os alunos, para os estudantes realmente irem bem e terem todo o suporte dos professores. Todas as faculdades no exterior, os professores eles disponibilizam o que eles chamam de office hours, que são horários durante a semana em que o professor vai estar disponível, tendo ou não algum tipo de atendimento com o aluno para aquela matéria, né, ou para aquela aula que o professor der. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, só para ilustrar um pouco isso, mas o ponto aqui é de que o estudante no exterior ele vai ter um suporte, obviamente isso tem que partir também do aluno, né, buscar suporte, orientação e apoio de professores, mas através dos office hours, os alunos conseguem realmente ter uma relação muito próxima com os professores e terem um apoio também acadêmico durante todo o ano letivo. Além disso, né, as oportunidades de cursos que existem no exterior. Então, muitas vezes os alunos que estão aqui no Brasil estão buscando cursos mais ligados à tecnologia, ou querem estar mais ligados ao que está acontecendo no mundo, e muitas vezes aqui no Brasil esse jovem não consegue encontrar aquilo que está o que está buscando, né? Então, no exterior, as faculdades vão oferecer basicamente quase todos os cursos que aqui no Brasil são oferecidos também. É claro, existem algumas exceções de cursos no exterior que vão acontecer a nível de pós-graduação, ao invés de graduação, como existe aqui no Brasil, principalmente a cursos relacionados à saúde e o direito. Mas, fora isso, os outros cursos, como administração, economia, engenharia, empreendedorismo, ciência da computação, relações internacionais e vários outros, no exterior, esse aluno consegue fazer também esses cursos, mas vão existir também diversos outros cursos no exterior que aqui no Brasil, muitas vezes, esse aluno não conseguiria fazer. Ou ainda não existem, ou são oferecidos só a nível de pós-graduação ou mestrado. E aqui alguns desses cursos, né, como exemplo, que existem no exterior, a nível de graduação: inteligência artificial, biometria, arquitetura sustentável, data science, né, análise de grandes dados, tecnologia biomédica, segurança cibernética, biotecnologia.
Então, existem muitos e muitos cursos no exterior, muitas vezes cursos que aqui no Brasil, às vezes o jovem nunca ouviu falar ou que nem desconhece dessa oportunidade, e no exterior esse jovem consegue ter acesso a esse tipo de curso e formação. Para vocês terem uma ideia, em média aqui no Brasil, as faculdades de graduação vão oferecer entre 80 a 120 cursos de graduação, né? Então, as faculdades aqui no Brasil geralmente vão ter esse número, em média, de 80 a 120 cursos. No exterior, esse número basicamente dobra para 200 a 250 cursos, em média, oferecidos a nível de graduação. Então, existem muitas e muitas opções de oportunidades de formação no exterior e, de novo, que muitas vezes aqui no Brasil não existem, né? Além disso, um outro porquê, né, de estudar fora, e aí considerando especificamente Estados Unidos, né, um modelo de ensino americano, então olhando aqui especificamente as faculdades americanas, a oportunidade que o jovem tem de escolher o seu curso de formação somente no final do segundo ano de faculdade. Ou seja, diferente daqui do Brasil, em que o estudante sai do ensino médio, entra para a faculdade já direto num curso, numa área específica, e aí segue aquela linha até o final, nas faculdades americanas, o estudante ele é admitido na universidade e somente a partir do final do segundo ano, dentro da faculdade, é que esse aluno vai declarar a sua formação. Ou seja, os alunos têm 2 anos na faculdade para explorarem e definirem o seu curso de formação, de fato. Ou seja, ganha-se tempo, maturidade, experiência acadêmica dentro da faculdade. Então, isso é algo bem distinto, né, e diferente dos outros modelos de ensino, por exemplo, como a Europa e aqui no Brasil, em que você já entra direto para um curso ou para uma área específica. Diante dessa oportunidade, existe também a possibilidade do estudante fazer uma dupla graduação, que é a combinação de diversos cursos ou cursos diferentes que talvez nem tenham uma relação direta. Então, nos Estados Unidos, pelo fato de o estudante entrar na universidade, não ter ainda o curso definido e tem aqueles 2 primeiros anos, se o estudante se identifica em mais de uma área, esse aluno pode declarar uma dupla formação se quiser. Então, pode combinar áreas complementares ou completamente diferentes. Aqui a gente trouxe algumas dessas combinações que já vimos os nossos alunos se formando, como psicologia e empreendedorismo, engenharia e antropologia, cinema e tecnologias, design de games e marketing. Então, existem diversas combinações possíveis dentro da faculdade que podem ser feitas e o aluno sair de lá com 2 diplomas ao mesmo tempo. Então, fazer uma dupla graduação durante 4 anos, 4 anos e meio ou 5, sendo com 2 diplomas ao mesmo tempo, pode ser uma grande, grande oportunidade para a entrada no mercado de trabalho. Além disso, né, as oportunidades que as faculdades oferecem de engajamento estudantil, que são as organizações estudantis, ou o que eles chamam de student clubs. Então, o fato das faculdades no exterior serem literalmente campos universitários, elas promovem muito a interação dos estudantes. Então, os alunos têm a oportunidade de se engajar em organizações estudantis das mais diversas áreas, como clube de engenharia, clube de finanças, ou seja, os clubes que a gente chama acadêmicos ou profissionais, mas assim como organizações que não tenham talvez uma relação acadêmica ou profissional, mas que o aluno talvez curta ou queira se envolver, como grupo de capoeira. Tem até uma faculdade interessante nos Estados Unidos, que é a Boston University, que tem uma organização estudantil chamada Apreciadores de Queijo, e é o Cheese Lovers, que é justamente um grupo de alunos que são apaixonados por queijo e lá discutem os assuntos, né? Falam sobre a queijo, né? Literalmente, né? Produção, enfim. Então, se você tem interesse, qualquer tipo de interesse, pode ter certeza que vai existir uma organização estudantil para você. Existem também as organizações estudantis brasileiras, né, que é a Brasa. A Brasa é uma organização estudantil muito presente nas universidades do exterior, que é uma organização estudantil feita por alunos brasileiros que estudam no exterior para promover a cultura brasileira nos campos universitários. Então, é algo também que os alunos se engajam bastante.
Além disso, né, as infraestruturas das universidades, né, trazendo muita tecnologia e oportunidade para os estudantes se envolverem ao longo da universidade. Então, aqui a gente trouxe algumas fotos, né, para ilustrar um pouco isso. Então, aqui a infra da Universidade de Amsterdã, é o Media Building deles, né? Então, o prédio de mídia. Aqui a Universidade de Nevada, é uma faculdade nos Estados Unidos, que ela é uma referência hoje nos estudos de terremoto, né? E aí, para os alunos de engenharia, por exemplo, que querem entrar nessa área, querem trabalhar nisso, né? Aí vocês podem ver aqui, tem uma foto com um galpão, né? Com carros, né? E todo um estudo para alunos de engenharia que queiram atuar, talvez, na área de prevenção de terremotos de uma forma geral. Então, dentro da faculdade, os alunos têm a oportunidade de literalmente verem isso na prática. Aqui é a Universidade de Malacitanas, né, na Espanha, o complexo esportivo, uma biblioteca fantástica. Então, tem, né, não só a parte acadêmica, mas também uma parte esportiva grande. A IE de Madrid, que fica no coração de Madrid, né, na Espanha, uma baita universidade, hoje uma grande referência na Europa, na formação de diversos cursos em inglês, totalmente. Então, é uma faculdade academicamente super reconhecida na Europa e com professores de altíssimo nível. E aqui ela está bem no coração de Madrid. Bocconi também, uma faculdade fantástica, considerada uma faculdade bem seletiva na Europa. Fica em Milão, na Itália, e também graduação totalmente em inglês. Uma infraestrutura fantástica, super tecnológica, mas no contraste de uma cidade tão histórica como Milão. A Carlos III de Madrid, também uma faculdade na Espanha, que existem alguns cursos em inglês. Aqui é a Biblioteca Central da Universidade, para ilustrar para vocês. E a Faculdade Nova de Lisboa, que é uma universidade também, tem todos os cursos a grande maioria dos cursos em inglês, bem reconhecida na Europa, inclusive muitos europeus, né, alemães principalmente, estudam lá, vão para Portugal, né, é um clima bem mais ameno, né, Portugal tem essa reputação dentro da Europa, e é uma faculdade também super reconhecida, né. E aqui, para fechar, o Centro de Empreendedorismo da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, que tem fomentado bastante aos alunos esse setor, né, de empreendedorismo. Então, onde eles promoveram, criaram, inclusive, um centro na universidade para que os alunos que tenham esse tipo de interesse tenham todo um suporte de mentores da própria faculdade, projetos. Então, quem pensa nessa linha, a Universidade de Utah hoje tem sido uma grande referência nesse sentido, né? E aí, trazendo alguns exemplos para vocês em relação às cidades, né, as oportunidades também, como a gente falou, de fazer faculdade fora, não só é uma questão acadêmica, mas é uma oportunidade de vivência internacional, de desenvolvimento internacional. E aqui algumas cidades, algumas faculdades, né, por exemplo, em Lyon, a ESG, que tem graduação em inglês, na França, uma baita infraestrutura, com um ótimo custo-benefício, né? Por exemplo, a ESG tem um custo hoje de anuidade para alunos internacionais de 8.300 euros ao ano, né? Então, aqui alguns desses exemplos. A Universidade de Sevilha, na Espanha, uma faculdade também fantástica, muitos cursos em inglês, outros em híbrido, em inglês e espanhol. Aqui algumas das fotos da universidade para vocês. Biblioteca, Sevilha, uma cidade super histórica também, e um custo anual de estudos, da anuidade da faculdade, 800 euros ao ano. Então, um tremendo custo-benefício para os alunos. Além disso, as universidades no exterior também dão a oportunidade ao estudante ter uma segunda experiência internacional. São as oportunidades de intercâmbio entre universidades. Aqui a gente trouxe o exemplo da Audência, que fica na França, e algumas das universidades que ela tem convênio para o estudante ficar 6 meses ou um ano nessas universidades. E são faculdades de primeiríssima linha também. Por exemplo, o Indian Institute of Management, na Índia. Então, um aluno, imagina, né? Um estudante brasileiro estudando na França, falando inglês na França, mas tendo oportunidade, né, de vida
na França e tendo uma experiência de 6 meses ou um ano na Índia, né? Ou na Holanda, ou na China, em Beijing, ou em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E UC Berkeley. Então, as oportunidades de intercâmbio acontecem com muita frequência no exterior. Além disso, as universidades também dão todo um suporte para estágios, ou seja, fazer faculdade fora também traz esse engajamento profissional desde cedo. Então, um aluno consegue começar o seu currículo já com experiências internacionais, principalmente através dos estágios. As faculdades elas têm o que eles chamam de Career Center, que são centros de carreira que dão suporte para os estudantes ao longo da faculdade. Então, desde páginas de contratação, até entrevistas que acontecem no próprio campus, feiras de carreira, que geralmente acontecem uma vez, 2 vezes por semana. Aqui o exemplo da Universidade do Texas, eles criaram o próprio LinkedIn para os alunos. Então, muita oportunidade também se desenvolver e já construir o seu currículo internacional. E, além disso, a multiculturalidade, né, das universidades, de você ter uma oportunidade ah, de viver, né, e ter uma experiência internacional dentro da própria universidade. Aqui é o exemplo da Universidade de Toronto. A faculdade em si é uma faculdade grande, né? São 75 mil estudantes. Desses 75 mil, são 22 mil alunos internacionais de 170 países diferentes. Ou seja, se você é um estudante brasileiro que vai para Toronto, morar no Canadá, as chances de você ter amigos e amigas de outros lugares do mundo são altíssimas, né? Então, é um desenvolvimento, uma oportunidade cultural muito grande, né? De você ter acesso e já começar, inclusive, um networking internacional a partir daí, né? Isso tudo, pessoal, é importante da gente traçar, né, essas oportunidades que as faculdades no exterior trazem, porque fazer faculdade fora vai muito além da parte acadêmica, vai muito além de um ranking ou de um nome de faculdade, de uma marca de faculdade, vai no desenvolvimento pessoal, individual de cada um. Então, a experiência internacional única de cada estudante, através de uma universidade no exterior, traz para esse jovem diferentes competências que são fundamentais para o sucesso e para o seu futuro. Então, a gente vê muitos desses alunos que fazem faculdade fora, né, que a gente acompanha o desenvolvimento dos nossos alunos, tendo várias competências e qualidades que hoje são fundamentais, como, por exemplo, adaptação, flexibilidade, né? Você saber se ajustar num ambiente, saber se adequar àquilo, ter um senso de independência gigantesco, ah, conviver com gente do mundo todo, sair da sua zona de conforto. Então, são pontos que, no desenvolvimento durante 4 anos, para o futuro, e inclusive olhando as empresas já na frente, vão ser qualidades fundamentais. Então, hoje, a gente já, inclusive, vê algumas das empresas que já fazem processos seletivos diferentes para quem fez faculdade fora, porque justamente trazem essas qualidades de quem morou 4 anos no exterior, né? Esse senso de independência, proatividade, sabem lidar saindo da zona de conforto. Então, é um jovem que tem competências e habilidades muito interessantes para o mercado de trabalho. E aí as empresas depois se encarregam em treinar a parte mais técnica do trabalho. Então, aqui algumas empresas que já fazem programas específicos, né, para quem faz faculdade fora, como a Bain Company, uma consultoria super renomada, a Itaú, Ambev, Red Bull, Raizen, JP Morgan, Stone, Ernst Young, e muitos alunos também nossos daqui para fora, principalmente, a gente acompanha o senso de empreender e voltarem para o Brasil para começarem seus negócios, né? Justamente esse senso de independência e proatividade fica muito aguçado, e muitos jovens que voltam no Brasil, né? Aqui o Brasil é ainda um país que tem muita oportunidade de desenvolvimento, né? Muitas melhorias para serem feitas ao longo desses anos. Então, com isso, a gente vê esses jovens empreendendo aqui no Brasil. Aqui algumas das empresas que foram feitas, né, criadas a partir de ex-alunos daqui para fora, né?
Mundo Pet, né, uma rede de pet que começou no Nordeste, a Forteza, que é uma consultoria, a Oven, né, uma pizzaria, Vivan, vinho em lata. Então, são várias oportunidades, né? E agora a gente finaliza, né, para ilustrar um pouco toda essa experiência de estudar fora e o que que isso pode significar em termos de oportunidades e de futuro. E nada melhor do que a gente ilustrar isso com a história de um aluno nosso, que é o Henrique, o Faria Brito. Ele estudou na USF, que é uma faculdade que fica em Tampa, na Flórida, e ele é um verdadeiro caso de sucesso. A USF, né, muitos alunos conhecem, muitos não. Ah, é uma faculdade que fica na Flórida, não é um nome como Harvard, MIT, nada disso, mas vocês vão ver que a partir disso se deu um desenrolar gigantesco de oportunidades que o Henrique teve ao longo da faculdade. O Henrique, quando ele foi aprovado na faculdade, né, ele foi aprovado com bolsa, inclusive, ele era um bom aluno aqui do Brasil. Então, quando ele já entrou na faculdade e, para começar, conheceu os alunos brasileiros, né? Já foi recebido pelos alunos brasileiros, tinha um grupo grande de brasileiros, então, logo no início, ele se relacionou com os brasileiros para ter um senso de segurança no primeiro ano. Então, se sentiu muito confortável, porque realmente na USF, aí até hoje, é uma faculdade que tem uma comunidade de estudantes brasileiros bem grande. Durante os primeiros 2 anos, primeiro ano de faculdade, o Henrique tirou notas excelentes, então teve várias oportunidades a partir daí. Esse é um outro ponto que as faculdades no exterior promovem muito e reconhecem muito quando o estudante se dedica na universidade, as oportunidades sendo um bom estudante, né? Então ele começou a criar metas para ele a partir de boas notas do primeiro ano, e aí ele fez uma listinha do que ele queria atingir. Primeiro, ele queria entrar no Clube Estudantil Brasa, que eu mencionei para vocês durante a nossa apresentação aqui, que é uma organização estudantil de alunos brasileiros. Quando ele entrou no Brasa, no primeiro momento ele participava mais, mas já no segundo ano ele conseguiu virar tesoureiro da organização estudantil. Então aqui vocês podem ver até a diretoria da Brasa, né, que literalmente as organizações estudantis elas se formam muito baseado em empresas, e aí tem desde o presidente, relações de relacionamento, e o Henrique aqui na pontinha como tesoureiro da Brasa, né? E aqui como presidente da universidade. Então, se tornou alguém importante dentro da Brasa, né? Além disso, né, ele virou embaixador da universidade, ele se envolveu muito, tanto com a faculdade, que ele conheceu muito a faculdade e, a partir daí, se envolveu e se tornou um embaixador da universidade, que eles chamam de Student Ambassador. Ele foi premiado, inclusive, na universidade, e teve a oportunidade, no final do segundo ano, a fazer 6 meses na Itália. Então, ele ficou 6 meses fora para ter uma experiência na Europa, que é algo que ele queria fazer muito, então também teve essa oportunidade. Quando ele se formou entre os melhores alunos da faculdade, e esses melhores alunos, eles são consagrados pelo terno verde, que eles chamam, né? Então, aqui você pode ver a turma que se formou entre os melhores alunos daquele ano, o Henrique está aqui com os outros alunos. Então, só quem atinge um certo grau acadêmico de engajamento com a faculdade, tem vários critérios para isso ser avaliado, é que pode se formar com esse terno verde da universidade aqui com o presidente da universidade. Além disso, né, ele foi, né, reconhecido, né, em vários setores da universidade e também participou de várias feiras de carreira durante a universidade, porque ele sabia que precisava começar a construção do seu currículo de alguma forma. Então, fez vários estágios durante as férias de julho, né? Participava das feiras de carreira, aqui inclusive é uma foto real da universidade, né? E quando ele saiu da faculdade, ele já saiu
da faculdade com um emprego garantido na Deloitte. Deloitte nada mais, nada menos do que uma baita consultoria mundial. Ele já saiu da universidade com uma proposta de trabalho. Hoje trabalha na Deloitte, inclusive na Flórida. Então, já saiu da faculdade com um visto de trabalho, tudo pronto e organizado para continuar a sua carreira profissional por lá. Então, isso tudo para mostrar que a oportunidade de se envolver, se engajar, né, fazer amigos, ir bem na faculdade, construir um bom currículo, ter oportunidades de intercâmbio, de viagem, trazem lá na frente ótimas oportunidades futuras para, se quiser ficar no exterior e construir uma carreira profissional depois da universidade no exterior, também é possível. Basta você realmente se envolver e se engajar durante o seu ciclo universitário. Então, como vocês viram, né, o Henrique que se envolveu e se engajou de todas as formas na USF, que teoricamente não é uma faculdade de, né, como uma Harvard ou MIT, né, que muitas pessoas têm esses reconhecimentos de grandes marcas, mas é um aluno que saiu da USF com um visto de trabalho já aprovado. Então, não é ah, algo, né, não é uma surpresa quando nós vemos os nossos alunos que estão em qualquer faculdade no exterior, mas que se envolvem, se engajam, se desenvolvem, têm ótimas notas, fazem estágios durante a faculdade, terem depois ótimas oportunidades de formação, né? E aqui ele colocou algumas, né, lições para os nossos alunos, né, inclusive em inglês, né, obviamente para a gente estar já na mesma página. E aí ele colocou 5 principais pontos, né, e lições que ele teve na USF, né? Então aqui só para resumir as principais, né, a primeira tire vantagem de todas as oportunidades, né, e, e seja, né, olhe as oportunidades e corra atrás dessas oportunidades, se envolva e procure as suas paixões, tente fazer isso da melhor forma possível, engajado, como se fosse desde o primeiro ano de faculdade, comece esse envolvimento, engajamento desde cedo, né? Conheça e se conecte com o máximo de pessoas possíveis, né? Então, networking is going to open countless doors for you. Então, né, fazer networking desde cedo também vai contribuir muito para o seu futuro. Ah, liderança é algo muito valorizado no mercado de trabalho, né? Então, na faculdade é provavelmente o único lugar que você vai poder praticar antes de chegar numa posição de liderança, né, no mercado de trabalho. Então, busque os clubes, as organizações estudantis, né, se envolva nas organizações estudantis para atingir essas posições de liderança. E have fun, né? Ah, se divirta, né? A faculdade também é um ambiente em que o estudante se envolve e se diverte, né? É um ambiente universitário com outros milhares de alunos da mesma idade ou idades similares, então é um lugar também de diversão e de aproveitar o momento da vida, né? Então, já finalizando aqui, para a gente finalizar os eventos, né? Retomar novamente para vocês, dia 15, programa de preparação, dia 20, faculdade de business na França, e no dia 22, casos reais dos nossos alunos, tá? Ah, então, fiquem ligados nesses próximos eventos, nossa agenda online, em que vocês podem ter acesso, e também a nossa análise de perfil. Também no nosso chat vocês podem ter acesso ao chat, tá? E fazer essa análise de perfil. Aqui vou deixar os nossos contatos, nosso WhatsApp direto, e-mail, nossa análise de perfil, também o QR Code que vocês podem preencher, né? Aqui no Q&A agora, a gente já fiz high school em 3 países diferentes, estou buscando novas oportunidades, estou gostando muito da live. Que legal, Thiago, que bom. Que bom que você gostou. É isso aí, é fazer high school em 3 países diferentes. Imagina a experiência que você está tendo. E acho que tudo que eu falei aqui de desenvolvimento, ah, acho que faz muito sentido aí do que você está vivendo também.
De forma realista, as universidades menos reconhecidas também têm boas oportunidades de financial aid. Olha, de uma forma bem realista, as faculdades, né, não tão reconhecidas, né, ou não conhecidas, vamos dizer assim, elas geralmente vão ter bolsas por merit base, né? Então, existem bolsas, sim, muitas faculdades vão ter algum tipo de bolsa, principalmente nos Estados Unidos, tá? Isso é algo bem cultural das faculdades americanas. Então, sim, tem a possibilidade. Não precisa ter high school americano para entrar nessas universidades. Se você tem um diploma brasileiro, fez o ensino médio no Brasil, você pode entrar nessas universidades no exterior também, tá? Não precisa ter o high school. É melhor entrar direto na universidade com bolsa ou fazer community college e então entrar? Olha, Arthur, vai depender do seu perfil, na verdade. Se você é um aluno que tem o potencial de conseguir uma boa bolsa e uma boa universidade e que o custo final fique aproximadamente igual a um custo de community college, não tem por que fazer o caminho de community college. Mas se você tiver um perfil que tenha talvez um inglês um pouco mais fraco, queira fazer uma transição um pouco mais tranquila, ir para um lugar menor, aí talvez o Community College pode ser um caminho. Isso a gente estuda caso a caso com o estudante, né? Quando a gente define as faculdades com os alunos, isso é considerado no processo de escolha. Então, se for o seu caso, a gente pode fazer essa análise também. Os alunos moram na faculdade? Sim, Gabriela, a grande maioria sim, tá? Diria que 90% dos nossos alunos moram na faculdade. As faculdades elas têm um dormitório para os alunos, principalmente para os alunos de primeiro ano internacionais. Então, você provavelmente moraria na faculdade também, a não ser que a faculdade não tenha dormitório. E aí a gente tem que buscar as residências estudantis próximo ao campus. Vamos fazer a nota de conversão, como fazer a conversão da nota do Brasil para o GPA. Bem, aqui na Daqui para Fora nós temos nossa própria conversão. A gente pode fazer essa conversão para você, pode mandar um e-mail para a gente e a gente faz essa conversão e te manda a sua nota aproximada de GPA, tá? Não é uma conta aritmética básica, tá? Isso a gente criou toda uma fórmula aqui na Daqui para Fora ao longo desses anos com o que é imputado, carga horária, então tem uma continha a ser feita. Terceirão, é tarde demais para começar a montar o application? Não, Rafael, para começar agora. Então, se você está interessado, está pensando em aplicar esse ano, durante o terceiro ano, você entraria conosco na fase da candidatura. Então, entre em contato com a gente, marca uma reunião com um consultor da sua região. É uma conversa de 30 minutos, 40 no máximo. É uma conversa gratuita em que você teria uma apresentação, né, na verdade, uma proposta oficial daqui para fora para começar o trabalho agora durante o terceiro ano. E a gente realizar esse processo junto com as suas demandas e os seus projetos aqui no Brasil também, se você pensar em fazer vestibular aqui no Brasil e etc. Então, a gente cria um plano de acordo com os seus objetivos também. Organizar simulações da ONU é um bom extracurricular? Sim, claro. As organizações, né, as simulações da ONU são muito interessantes, né, porque desenvolvem várias habilidades, né, dos jovens. Então, se você é organizador e participa também, isso pode ser bem interessante na sua application, sem dúvida, tá? Lembrando que na nossa fase de preparação para alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, esse ponto de desenvolver as atividades extracurriculares, ter um direcionamento do que fazer, o que é relevante para o seu perfil, como que você pode construir o seu currículo da melhor forma, é o principal ponto de trabalho na preparação conosco. Então, se você ainda está no nono ou primeiro ou segundo ano, é algo que a gente ajuda bastante. A Daqui para Fora fornece alguma ajuda financeira para a contratação? Ah, bem, ajuda financeira, não sei exatamente o que você quer dizer, né? A gente tem algumas possibilidades de bolsas de estudos que a gente pode avaliar, se for uma escola parceira, dependendo do perfil do estudante. Todo ano a gente tem um programa de bolsas já daqui para fora, que a gente divulga nas nossas redes sociais para os alunos que são de escola pública ou bolsistas em escolas particulares que possam participar.
tem todo um processo seletivo que você pode participar por lá, tá? Mesmo que no meu caso não envolva relações internacionais, a organização dessas simulações ainda é boa? Sim, Arthur, se você é uma pessoa que, assim, você não vai fazer relações internacionais, mas você é o responsável por organizar, promover, criar as simulações, né? E aí você tá tendo uma responsabilidade de liderança, de organização, mas não está participando, também, ótimo. Faz parte também do. Alguém tem que fazer isso, né? Então, também vai ser considerado. Fazer o high school fora traz alguma vantagem na aprovação de faculdades comparada com quem faz ensino médio no Brasil? Depende, tá? Se você faz o high school no exterior e consegue fazer matérias de alto nível, né, acadêmico, aí tem IB, tem AP classes, você participa de clubs no high school, você se envolve, se engaja, pode ser que o seu currículo torne-se mais interessante e mais competitivo. Mas se você faz o high school, só as matérias triviais, um high school qualquer, né, mediano ou o que for, não vai impactar nada como diferente do comparado com o aluno que fez aqui. Ter feito apenas esporte a nível internacional é o suficiente como extracurricular? Pô, se você está fazendo esporte em nível internacional, não sei se é a nível de seleção brasileira, competindo a nível internacional, é claro, mais do que suficiente. Você atingiu um alto nível de excelência. Então, consequentemente, você teve que se dedicar muito a um ponto específico. Então, é algo que, sem dúvida, vai ser considerado. Preço médio para fazer application é US$ 85. Existe alguma forma de amenizar o preço? Dado que você vai aplicar para várias, algumas faculdades elas podem permitir o que eles chamam de fee waiver, que é você ter a isenção de pagar a inscrição. Mas para isso, muitas vezes você tem que comprovar para a universidade que você não tem recursos suficientes, e aí tem toda uma demonstração financeira que precisa ser feita. Então, tem que estudar caso a caso. Cada faculdade que você se candidatar, se a faculdade vai ter o que eles chamam de fee waiver. Precisa ter serviço comunitário? Olha, Gabriela, não diria que precisa ter, né? Pode ter. Se você quer aplicar e você fez um serviço comunitário como atividade extracurricular, ótimo, pode ser um ponto. Mas se você não fez, também não tem problema. Não é uma obrigatoriedade. Você pode ter feito outra atividade extracurricular, outro tipo de projeto, simulação da onda, Olimpíada, esporte, arte, o que for. Então, aqui não é uma obrigatoriedade. Early application aumenta a probabilidade de aprovação comparado com application no período comum? Na grande maioria das faculdades, sim. Uma pessoa que não tirou notas muito boas no ensino médio, mas tem boas extracurriculares, ainda tem boas chances de aprovação? Depende da faculdade, né? Tem faculdades que, se você não tem certos parâmetros acadêmicos iniciais, os outros quesitos nem vão ser considerados, né? Então, a gente tem que avaliar muito criteriosamente quais são as faculdades que, com as suas notas, você vai ser considerado um candidato, para depois nós entrarmos com aquilo que você tem de melhor das atividades extracurriculares. Isso já é uma parte que é a seleção e estratégia de aplicação das universidades. E para isso, inclusive, os alunos de Nada que para Fora têm um mentor só para isso. Avaliar estrategicamente quais serão as faculdades que você vai aplicar e como aplicar para cada uma delas. Para entrar na faculdade por um esporte, o curso precisa ser relacionado a ele ou pode ser outro? Olha, para você entrar na faculdade por esporte, você precisa ser primeiro atleta de alto rendimento, com resultados oficiais em competições, torneios nos últimos 4, 5, 6, 7 anos. Então, você não entra pelo esporte, mas se você é atleta, você pode ser recrutada pelo time universitário, tá? E aí, não necessariamente o esporte vai estar relacionado com o seu curso de interesse. Você pode ser uma jogadora de futebol e fazer faculdade de economia, né? Uma coisa é completamente diferente da outra. Mas entrar na faculdade por esporte é porque é um atleta de alto rendimento. GPA calculado por ano ou a média do ensino médio inteiro? Ensino médio inteiro.
alto nível de inglês e fluência é considerado como critério de aprovação? Olha, Carolina, o nível de inglês ele vai ser avaliado na prova de proficiência de inglês. Basicamente é isso. Então, a faculdade vai saber se você tem um alto nível de inglês ou não, baseado na prova do TOEFL. Basicamente, é a principal prova que a gente indica para os nossos alunos. Então, se você vai bem na prova do TOEFL, você comprova para a faculdade que você tem um alto nível que você conseguiria acompanhar as aulas. O certificado de espanhol ajuda a entrar nas faculdades? Na Espanha, sim, né? Se você for aplicar para algumas faculdades da Espanha e a graduação, que sejam graduação em inglês, aí sim, sem dúvida, tá? Mas nas outras faculdades, né, como extracurricular, você até pode falar, né, que você tem inglês, no inglês, desculpa, o espanhol e talvez, sei lá, francês, uma coisa assim. Você pode falar que você tem uma segunda língua fluente, isso vai entrar como uma atividade extracurricular também. Quanto tempo daqui para fora precisa para montar um application? No mínimo, então, na verdade, vamos botar assim, idealmente 18 meses antes do embarque, tá? Mínimo 12 meses. Mas dependendo do curso, mais do que isso, pelo menos uns 15 meses antes do embarque, tá? Na preparação, o ideal é começar a preparação primeiro ano, nono ou primeiro ano, no máximo segundo ano. Mas candidatura, que é definir faculdades e montar as applications, começar no mínimo, com 15 meses de antecedência ao embarque. Se meu ensino médio do Brasil é mais puxado e por isso minhas notas não são rigidamente altas, meu GPA vai ser mais baixo? Sim, a dificuldade da escola é considerado, isso é um ótimo ponto, né? As escolas, elas fornecem também, obviamente, as escolas que estão estruturadas para isso, ou as escolas parceiras daqui para fora, né? Nós sempre instruímos as escolas para isso, ah, que é o School Profile. School Profile ou Cover Letter são dois documentos anexados ao histórico escolar do estudante para justamente explicar o que aquela nota representa e significa naquela escola. Então, se um bom aluno de uma escola forte é um aluno média 7, e a maioria dos alunos não tem essa média, são alunos, o melhor aluno vai ter média 8, a escola consegue explicar que esse aluno média 7, apesar de ser uma média mais baixa, está entre os melhores da escola, porque a escola tem parâmetros bem rígidos ou mais difíceis de aprovação. Durante o cálculo de PA, algum peso matéria, um peso maior em matemática? Sim. Na verdade, as faculdades elas vão olhar a média geral do ensino médio e, dependendo da faculdade, do curso que você vai aplicar, algumas podem olhar matérias específicas, tá? Mas não é algo padrão de todas. Algumas vão olhar realmente só a média final do seu GPA. Estou no oitavo ano, já devo começar a me preparar e analisar as faculdades. Olha, Beatriz, você no oitavo ano, o que eu recomendo é primeiro se preparar para a aplicação, se tornar a melhor candidata possível para o processo. E para isso a gente começaria o trabalho com você ano que vem. Então você pode manter contato conosco, fazer uma reunião inicial no final desse ano, para começarmos o trabalho efetivamente com você no nono, primeiro e segundo ano, nessa construção do seu currículo para a candidatura para as universidades. Então, não precisa analisar a faculdade agora. Primeiro, você tem que construir os requisitos necessários ao longo do nono, primeiro e segundo ano, que é justamente o nosso trabalho de preparação com você. Então, marca uma reunião com a gente no final do ano. Meu GPA não foi muito bom, mas tenho inglês e as extras bem desenvolvidas. Ainda tenho chances de ter uma bolsa para daí para fora? Depende da escola. Você provavelmente a gente teria que fazer um simulado de SAT com você. Então, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, marca uma reunião, ou um atendimento inicial que a gente pode ir analisando caso a caso, o seu caso especificamente, para ver essa oportunidade, sim. Então, não custa nada, não tem nenhum custo para você, manda mensagem que a gente pode analisar em conjunto. Qual a faixa de preço para um programa de candidatura? Olha, vai depender muito de quantas candidaturas, quando começa, quais países o aluno tem interesse, qual é a complexidade das applications que você vai enviar.
Geralmente são parcelas pagas ao longo da jornada conosco, até o embarque previsto, até, na verdade, o início do ano letivo no exterior. Então, a gente sempre dilui o valor do programa ao máximo possível. E dependendo dessas variáveis, as parcelas podem variar na casa de 1.300 até R$ 3.000. 3.000 e pouco, vai depender. Então, dependendo de como vai ser o seu projeto, é a proposta enviada especificamente para você. Tá? Então, de novo, marca uma conversa, não tem nenhum custo. Vocês podem ter uma primeira reunião com o consultor para ter essa proposta oficial e analisarem se realmente vão entrar no programa. Daqui para fora, faz alguma sugestão de faculdade que tenha um fit com o não sei se é GPA, candidato, além das escolhidas por ele? Sim, sem dúvida. O nosso trabalho, assim, se o estudante já chega no programa de candidatura, já tem algumas faculdades em mente, a gente avalia essas faculdades, mas o nosso trabalho é justamente trazer as recomendações para o estudante e para a família, né? E direcionar esse estudante para aplicar para as faculdades corretas. Então, o nosso trabalho é direcionar ativamente os alunos a aplicarem para as faculdades corretas, em todos os sentidos. Acadêmico, pessoal, financeiro, tudo precisa ser muito bem analisado individualmente com cada um. É uma parte bem importante do nosso trabalho. Eu diria que é um dos grandes valores de trabalho que a gente consegue trazer para os alunos e famílias, inclusive nesse processo de candidatura. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Obrigada a vocês. Bem, pessoal, então eu quero agradecer aqui a presença de todos e todas. Obrigada pela presença. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Saiam daqui com alguma informação a mais em relação a esse assunto. Contem conosco também para o que precisarem. Ah, opa, tem mais uma dúvida aqui. Peraí. É possível reduzir o preço do programa de candidatura se meu currículo já for cheio? Medalhista, entra em contato com a gente que a gente pode estudar o seu caso, tá? De novo, é muito caso a caso, que a gente tem que realmente entender individualmente as suas necessidades, as suas demandas, seu currículo. Então, entre em contato com a gente, marca uma reunião, não tem nenhum custo a reunião, porque aí sim a gente consegue direcionar para você como que seria o trabalho, valores certinhos. Então, faça esse primeiro contato com a gente, por favor. Tá? No chat eu coloquei aqui a nossa análise de perfil, a nossa agenda, que vocês podem marcar também dia e horário, então bem tranquilo, tá? Então, de novo, queria agradecer a todos e a todas, espero revê-los em um próximo evento, um bom carnaval, né, que já está chegando aí essa semana, e espero que vocês curtam muito, né, e a gente volte com força total e depois do carnaval, se vocês precisarem, né, e vejam nossos eventos, a gente está preparando muita coisa legal ao longo do ano, entrevistas com representantes de faculdades, mães, pais, alunos. Então, curtam aí e aproveitem para se familiarizarem cada vez mais sobre o assunto. Legal, Arthur, obrigada a você, foi um prazer. Que bom que já fez a análise de perfil, ótimo primeiro contato. E, novamente, boa noite a todos, a todas, até um próximo evento. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.